estamos de volta com mais um Desperta Mulher! E hoje com o tema Independente, Empoderada e Sozinha. É isso mesmo, amiga? É isso mesmo. Por que será que tantas mulheres fortes se sentem solitárias? Algumas até são solitárias, na verdade, né? É verdade. Isso é. Eu acho que são vários os motivos, né? Tem várias coisas ali. Eu acho que parte um pouco que hoje muitos homens têm até medo de se aproximar, medo de chegar perto. Quando a mulher é independente demais, empoderada demais, isso de certa forma dá uma afastada. E às vezes também tem a questão até da própria energia. Ela também se coloca numa posição tão acima, ela mesma se considerando uma posição tão independente, tão autossuficiente, que ela se coloca numa posição tão acima que os homens e ela acaba se colocando essa energia masculina. E a partir do momento que a gente está na energia masculina, a gente repele os homens que também estão na energia masculina. Aí é onde a gente atrai os lírios do campo, os alecrim dourados, os princesos, porque a gente atrai só homem na energia feminina. E eu acho que também tem muito a ver com a circunstância de vida. Sim. Se você for parar para analisar, todas as mulheres assim, elas viveram em situações em que ela teve, em algum momento ela pensou assim, só tem eu e Deus. Sim, eu preciso dar conta, eu preciso ser forte. Aquela pessoa realmente ela não teve nenhuma rede de apoio. Sim. Ela teve que ser homem, ela teve que ser mulher. Sim. E aí é uma vida assim. E ela tem que ser forte, ela tem que ser guerreira, Ela tem que ela dar tem conta. que dar conta, ela não teve outra opção. Mas você tem, exatamente, na maioria das vezes a gente não tem outra opção. É aquela ali, como se diz, eu não tenho plano B, eu sou o plano B, é mais ou menos isso. E na maioria das vezes tem as que são mães, tem até aquela questão assim, mas você tem que dar conta, você tem filho, você tem que dar conta. Então assim, de certa forma é pesado também. É muito. E aí o que acontece? Sim, a pessoa não teve outra opção, mas ela tem que trabalhar a mente dela. Eu acho que existem pessoas boas ainda no mundo que podem vir para somar e tirar essa sobrecarga, esse peso, para permitir que você volte a ser mulher. Com certeza. Para permitir que realmente você volte a exercer o seu papel, que é ser mulher, né? Porque a gente não veio para assumir dois. Não. Às vezes a gente surge essas situações na vida por coisas inesperadas e às vezes por atitudes e escolhas ruins nossas. Sim, também. Com certeza. Né? Tem coisa que acontece que a gente não está esperando e tem coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Mesmo assim a gente fez essa escolha. Ação e reação, escolha e consequência. Mas a gente não pode deixar de realmente assumir o nosso papel. Sim. Né? Existem sim pessoas que vai chegar para somar. E a gente precisa permitir isso, que eu acho que também existe essa dificuldade. Quando a pessoa assume esse papel, ela também tem essa dificuldade de permitir. E a gente precisa olhar também muito essa questão da gente olhar pra gente também. Porque por mais que a gente, em muitos momentos, a gente se vê obrigada a assumir os dois papéis, às vezes a gente se vê obrigada a estar nessa posição, a gente também precisa lembrar que a gente, mesmo nessa situação, a gente consegue atrair um pouquinho dessa energia feminina, olhando pra gente, com autocuidado, com autoconhecimento, com a autocura, tentando dar um pouco de colo pra gente mesma. Então, assim, se eu estou sendo, entre aspas, obrigada a estar nessa energia masculina, o que eu posso fazer como mulher para voltar um pouco para a energia feminina? Pelo menos para dar uma equilibrada nisso, porque é lógico que todo mundo tem energia masculina e feminina dentro de si, né? Tanto homem quanto mulher. Então, assim, o que eu posso fazer para dar uma equilibrada nisso? O que eu posso fazer para eu não ficar só nessa questão do masculino, para eu conseguir me olhar no espelho, me ver bem, olhar e gostar daquilo que eu estou vendo? Tem muito essa questão também, né? E aí é onde entra da pessoa assumir tanto papel, não ter tido essa oportunidade de uma ajuda, que realmente ela está vivendo uma outra situação e ela evita pedir. Sim. Não, minha vida inteira nunca ninguém me ajudou. Exatamente. Sempre eu comigo mesmo, agora eu não vou precisar, não vou pedir pra ninguém. A pessoa já acha que realmente ela vai ouvir um não, porque ela ouviu um não lá atrás. Sim. E não necessariamente ela vai ouvir esse não sempre. Porque são pessoas diferentes, situações diferentes. Maturidade. Você pode trabalhar para a sua vida
para você conseguir ter uma ajuda, ter um apoio. Sim. Não é porque você não teve ajuda lá atrás que vai ser assim pro resto da vida. Com certeza. Né? Pode aparecer pessoas na sua vida que tá disposta a ajudar. Sim. E não vai apontar o dedo na sua cara porque tá ajudando. Né? Porque às vezes a pessoa também viveu essa situação e para de pedir ajuda. Então tudo isso vai aumentando mais ainda, né? Para essa mulher. Ela vai ficando cada vez mais masculinizada. Vai ficando cada vez mais, eu não acho que nem isso é empoderamento, não. Não, eu também acho que não. É um cansaço Eu acho que a gigante, mulher- uma sobrecarga gigante. Eu acho que a mulher, quando ela tá. Eu acho que nessa questão foge um pouco do empoderamento e vai justamente para essa questão da sobrecarga e da energia masculina. Eu acho que quando a mulher ela tá empoderada, eu acho que ela é mais feminina ainda. E vem É o porque medo, ela que tá- ela fala aqui, é o medo de incomodar também. Isso. E aí essa questão dela estar nessa energia, na questão do empoderamento, ela tá muito na energia feminina dela, eu vejo essa questão da mulher empoderada, aquela mulher que ela é segura de si. Ela sabe as suas qualidades, ela sabe os seus defeitos, ela sabe daquilo que ela é capaz, ela sabe até onde ela consegue chegar. Por mais que ela saiba que ela está sozinha, mas ela conhece ela perfeitamente, ela tem o seu autoconhecimento muito claro. Então ela sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, ela sabe o que ela aceita, o que ela não aceita. Então às vezes ela repele os homens também, às vezes não é nem por questão de estar na energia masculina. Ela sabe o que ela quer. Exatamente, é porque ela já tem muito bem decidido o que ela quer, o que ela não quer, o que ela aceita e o que ela não aceita. Então se aquilo condiz com o que ela quer para a vida dela, beleza. Se não condiz, tchau, obrigado, segue seu rumo que eu vou seguir o meu. E querendo ou não, tem muita gente que tem medo disso. E tem muita gente que por ter medo disso já nem chega perto. Já pensa, não, eu não vou dar conta, deixa ela quietinha. Então a gente consegue perceber que existem dois tipos de mulher. Existe aquela que se tornou com base nas experiências de vida, mas que na verdade às vezes é só uma armadura que ela está usando, é só um personagem, né? Às vezes base na dor que ela está vivendo, sim. mas tem aquela que já nasceu assim, que é uma luz diferente. Sim. E geralmente essa luz também incomoda. Você já viu o mosquito em lâmpada apagada? E aí é onde entra Inseto em justamente lâmpada até apagada? nesse ponto aqui, ó, que incomoda, o medo de incomodar com a própria luz, pelo fato dessa mulher ser extremamente segura. Ela pode estar super bem vestida, que ela está segura, ela pode estar de pijama na rua, que ela está segura. Sim, exatamente. Ela não se incomoda nem um pouco com a opinião do próximo, porque ela sabe quem ela é de verdade. Exatamente. Então a pessoa pode falar o que quiser dela, pode olhar torto o tanto que quiser, porque nada disso afeta quem é o caráter dela, os princípios dela, os valores dela. Exatamente. E ela sabe o potencial que ela tem. E é aquela mulher que ela pode cair, ela vai levantar de novo. Ela pode deitar, chorar um dia, 2 dias, mas no outro dia ela vai levantar, ela vai colocar a dor no bolso, ela vai passar uma maquiagem no rosto e ela vai cumprir com o que ela precisa cumprir. Porque A gente conhece 2 pessoas. a gente conhece. Eu conheço uma pessoa assim, né, gente? E assim, a gente é aquela questão de que é meio que criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Então não tem dessa. A gente precisa ter muito essa questão de a gente chora hoje, a gente chora um dia, 2 dias, um final de semana, no outro dia a gente levanta, opa, o que eu tenho que fazer hoje mesmo? E essa Vai lá, mulher, toma um banho prática prêmio, demais, né? faz uma maquiagem e bora. Eu tenho meu propósito, eu preciso ajudar outras pessoas dependem de mim, então é isso que eu vou fazer e vambora. E isso é engraçado a gente falar isso, porque se a gente não utilizar o nosso conhecimento com base nos estudos que a gente tem para aconselhar uma pessoa, por exemplo, existe a Mirliane profissional e a Mirliane. Exato. Existe a Giovana profissional e a Giovana Giovana. Sim. Agora imagina se eu fosse aconselhar uma pessoa sendo Giovana. Se eu fosse aconselhar uma pessoa sendo Mirliane, amiga, tá cansada, descansa, deita, dorme, ou se não vai pro pagode, toma uma cerveja, no outro dia você vai estar zero. Ai, amiga, porque eu tô muito mal, preciso chorar. Chora, velho. Quem que tá te impedindo? Vai pro quarto, aí vai pro aquela banheiro. pessoa, você tá dando várias soluções, a pessoa só tá te dando problema, mas você fala, então vai. Exatamente. Então fica com seus problemas, porque você não quer ajuda. Então assim, gente, a gente precisa ter muito claro isso também, né? Tá vendo como Essa, é a diferença dos nossos isso, estudos? exatamente. Eu vi até uma frase hoje que ela falava assim, eu
acho que eu cheguei até a postar, não lembro. Mas ela falava assim, gente, não dá muito, não preocupa muito com o meu Instagram, não acredita em muita coisa que eu posto no meu Instagram, porque esse aqui é só meu passatempo. Isso no Instagram pessoal, né? Porque o profissional realmente é aquilo ali. Mas no Instagram pessoal, isso aqui é só um passatempo. Tipo assim, a minha vida não se resume a isso aqui. Então assim, às vezes você posta uma frase que você achou bonita e a pessoa pensa assim, ai, é corna. Ou às vezes você posta uma música e a pessoa, terminou, tá sofrendo. Aí você posta alguma coisa e a pessoa, nossa, o que aconteceu? Gente, é só um Instagram, é só uma página. É, porque existem várias versões da gente. Com certeza. Igual uma aluna falou assim, professora, parece que eu te conheço de algum lugar. Eu falei mesmo, hoje nessa turma teve mais de uma pessoa que me disse isso. Ela falou assim, professora, pode ser da alta sociedade, então não. A Giovana mesmo. A Giovana mesmo tava em casa assistindo Netflix. Deitada, relax. Ela não tava na balada. Eu gosto da simplicidade. Amo a simplicidade. Então existe muito isso. E a mulher dela ser extremamente segura incomoda também. Com certeza. Nossa, várias vezes eu já cheguei em lugares e eu consigo perceber quando a pessoa tá te olhando diferente. Sim. E outra coisa, quando a mulher ela é segura demais também, ela tá nesse processo e ela chegou nessa luz, onde que a gente chega e ou que a gente olha e a gente... Nossa, mas ficou metida. Nossa senhora, tá se achando. Nossa, mas ficou metida demais. E não, bem, ficou com o nariz empinado. É sempre assim, mas gente, não é. Eu falo, experimentem, vai atrás do autoconhecimento, escuta o que a gente fala aqui sempre, vai atrás, procura se conhecer, procura não ficar só ali, não se entrega, que você vai ficar metida também. E isso nem machuca. De forma alguma. Que a gente consegue ter o discernimento e a sabedoria, que a pessoa tem um problema com ela mesma que precisa ser resolvido. Exatamente. Que na gente não é o problema. Não, aquilo ali é com ela. Ela tem um problema dentro dela mesma. Então, infelizmente, ela precisa buscar sim por ajuda, pelo autoconhecimento, e às vezes tem pessoas que relutam muito, que não querem e continuam sofrendo a vida inteira. É porque na verdade tem muitas pessoas que às vezes elas preferem estar no papel de vítima. Porque a partir do momento que você está no papel de vítima, você não precisa dar conta de nada sozinha. Você vai ter sempre gente para te bajular, você vai ter sempre gente para passar a mão na sua cabeça, você vai ter sempre a atenção de todo mundo, você vai ter sempre, você não vai estar aguentando porrada da vida nenhuma, porque você está sempre no papel de vítima. A partir do momento que você fala, esse lugar não é meu, não me pertence, eu não nasci para ser vítima, bem, você começa a receber pancada de tudo quanto é lado. Por quê? Porque você está simplesmente colocando a cara e falando, eu vou dar conta e eu vou atrás e vou resolver. E aí depende de como você quer ser reconhecido. Sim. Né? Eu até postei um vídeo justamente falando sobre isso. Aí a escolha é sua, né? Igual a mulher empoderada, ela é justamente reconhecida pela força, pela segurança que ela tem, pelo potencial que ela tem e por onde ela quer chegar. Agora o vitimismo é reconhecido pelo quê? Por ser uma pessoa dolorida. Um coitadinho, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não consegue, uma pessoa fraca, uma pessoa insegura. E aí é onde entra a frase. A forma como você se vê define quem você é. Exatamente. Amiga, e aí agora, né, diante disso tudo, vem a questão. Como equilibrar força e vulnerabilidade sem se anular? Difícil. Muito. Ao Meu mesmo Deus do tempo, céu. porque a gente, vamos falar para aquela mulher que nasceu empoderada, já é segura de si desde criança. Isso é do temperamento dela, Sim. da personalidade dela. É o perfil dominante, Sim. que a gente fala. É difícil para uma mulher ser vulnerável. Com assim. certeza ela também é sanguínea. Com certeza. Eu sou colérica Não, eu sou sanguínea. e meu perfil é dominante. E quando a gente tem um perfil dominante, é muito difícil a gente se colocar nessa questão de vulnerabilidade. Tudo é treino. Tem que treinar. Sim. Por exemplo, você tem que treinar mesmo a sua mente. Você dá conta de fazer certas coisas? Sim. Mas você precisa? Tem até uns vídeos no Instagram que fala assim, por exemplo, uma mulher aí fala assim, quando meu marido tá em casa, por exemplo, a mulher tá sozinha, aí ela tá lá carregando um botijão de gás, um negócio, um galão de água nas costas, e quando o marido tá em casa, ela vai lá e pega um potinho de azeitona, ai amor, abre pra mim. E aí ela vai tentar pegar o botijão de gás, amor, não dou conta que não sei o quê.
Mas a gente precisa fazer isso. Não é que a gente precisa, assim, a gente precisa entender que aquilo ali que você está fazendo, você não está se colocando numa posição inferior e você está estimulando, de certa forma, o homem fazer o papel dele. Porque se principalmente num relacionamento a gente não se esforça e a gente não tem esse estímulo, o homem cada vez mais, quando é numa relação desse tipo que eu tô falando, o homem cada vez mais ele vai para a energia feminina e a mulher cada vez mais ela vai para a energia masculina, porque é aquela mulher que resolve tudo, é aquela mulher que faz tudo. Aí depois a mulher pega e fala assim, nossa, meu marido é um banana. E não sabe por que o marido é um banana. Porque ela não deixa ele exercer o papel dele de homem dentro de casa. E na hora que eu falo exercer o papel de homem dentro de casa, na maioria das vezes a mulher pensa, então ele tem que pagar tudo sozinho, ele tem que dar conta de tudo sozinho, ele tem que assumir todas as contas. E a realidade não é essa. Essa questão do homem ser masculino vai muito além disso. E então, assim, a gente precisa dar esse espaço, se colocar no nosso papel de mulher, se colocar na nossa posição feminina e dar espaço para o homem assumir o papel dele de homem, né? Um relacionamento, ele é soma das duas coisas. Se você demonstra o tempo inteiro que não precisa do outro pra nada, não existe relacionamento. Exatamente. Não você precisa existir. Pra que você vai ter outra pessoa se você é autossuficiente? Você consegue fazer tudo sozinha? Então a gente só arruma um relacionamento porque a gente precisa do outro fazer alguma coisa pra gente? Não. Mas cada um tem o seu papel dentro do relacionamento e cada um tem que exercer ele. É a mesma coisa. Pensa numa escola onde a professora ela assume todos os cargos. Ela assume o cargo de direção, ela assume o cargo de supervisão, ela assume o cargo de professor. Serviços gerais. Não vai precisar de ter a pessoa de serviços gerais, não vai precisar de ter um diretor, não vai precisar de ter um supervisor. Por quê? Porque ela está dando conta de tudo e ela está assumindo tudo sozinha. Então, para que você vai ter outra pessoa para desenvolver outras funções, sendo que você está tomando conta e fazendo aquelas funções todas sozinhas? Então, assim... A gente não veio para ser sozinha. A gente, sim, veio para ser ajudadora. Né? E lá na Bíblia também fala que o casal ele deve andar lado a lado. O que seria isso? Também é para tirar a sobrecarga, tanto do homem quanto da mulher. Porque a gente não tem que carregar o mundo nas costas. Não, cada um tem a sua função, a sua missão. E a gente precisa de pessoas para tudo que a gente for fazer na vida. Tudo a gente precisa de pessoas. E aí é onde a gente precisa eliminar também essa crença de que eu não preciso de ajuda, eu não quero ajuda, eu consigo fazer tudo sozinho, mas como que tá o seu emocional? Como é que tá a sua mente? Realmente ela tá legal? Ou você tá uma pessoa extremamente irritada, aquela pessoa que já tudo estressa? Isso já é um primeiro sinal de estresse, de ansiedade e de sobrecarga. E eu acho que tudo entra também nessa primeira coisa, até na questão de crenças. Porque a gente precisa entender, principalmente dentro de um relacionamento, igual você falou, o relacionamento, gente, é mulher e homem um lado a lado com o outro. Não tem dessa de que o homem tem que estar na frente, a mulher tem que estar atrás, a mulher tem que estar na frente, o homem tem que estar atrás. É lado a lado. Dentro de um relacionamento precisa ter um equilíbrio. Até às vezes, quando um dá mais do que o outro, no sentido de carinho, no sentido de afeto, esse que dá mais e recebe menos, ele vai começar a ficar frustrado. Por quê? Porque ele está fazendo mais. Então, a pessoa que faz mais, e aí tem, cada um tem a sua forma de amar. Então, assim, cada um tem a sua linguagem. Então, às vezes, por exemplo, a minha linguagem é de serviço. E a linguagem, por exemplo, do outro é tempo de qualidade. Então, eu tô sempre fazendo. Tô sempre ali o tempo inteirinho fazendo pelo outro. E eu não tô recebendo aquilo do outro. Então, eu preciso entender que eu preciso dar um passo para trás. Para quê? Para manter o equilíbrio. Porque senão vai acontecer duas coisas. Primeiro, você vai ficar frustrada porque você está fazendo demais e você não está recebendo. Segundo, o outro também vai ficar frustrado porque ele vai começar a se sentir impotente. Eu não estou conseguindo acompanhar. Eu não estou conseguindo fazer para ela aquilo que ela espera. Eu não estou conseguindo ser para ela aquilo que ela busca, aquilo que ela espera, aquilo que ela quer. Então é onde os dois vai começar a ficar frustrados. Então, quando a gente começa a perceber que a gente está indo além, que a gente está fazendo mais, que você está começando ali na balança, está começando a subir um pouquinho, dá um passinho para trás. Dá um passinho para trás, volta ali para ter esse equilíbrio, porque a gente precisa disso. É lado a lado, é equilíbrio. Eu costumo falar muito. Casal que corre para lados opostos, a corda estoura no meio. Não adianta.
É a famosa frase da casa dividida não prospera. Exatamente. Eu estava até conversando com uma seguidora justamente falando sobre isso, porque ela disse que escuta muito essa frase dentro do seu lar. Mas por quê? Não necessariamente por questões de crenças, que não é só a crença que envolve ali. Ali envolve propósitos, ali envolve formas de demonstração de relacionamento, né? Justamente isso que você acabou de falar mesmo. É uma pessoa às vezes está se doando demais, outra Sim. de menos. Envolve tudo. Tudo dentro de um relacionamento. Inclusive crença também. Mas é justamente isso. A chance de um relacionamento onde um casal tá indo a mulher tá indo para um lado, o homem tá indo para o outro, a chance de divórcio é muito grande. E é por isso também que a gente precisa ter sempre essa questão do alinhamento de expectativas. Por quê? E a gente precisa reconhecer que a linguagem de amor de todo mundo, gente, não é igual. Então, eu preciso reconhecer qual que é a minha e eu preciso entender qual que é a do meu parceiro. Então, se a minha são atos de serviço, eu vou estar sempre fazendo alguma coisa por ele. Só que, às vezes, o dele pode Palavra ser... de afirmação. A dele pode ser palavras de afirmação. Ou seja, aí ele você não tem vai dificuldade de falar. Exatamente. Aí você tem dificuldade de falar e ele fala demais. Então ele vai estar o tempo inteiro. Eu te amo, você é muito especial pra mim, você é o amor da minha vida e que não sei o quê. Só que ele não vai estar fazendo. E a gente precisa entender que a nossa linguagem é de serviço. Então nós vamos estar fazendo, mas não quer dizer que ele tem que fazer pra gente, porque não é dessa forma que ele ama. Ele ama de uma forma diferente da nossa. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu também respeito. Então, por exemplo, ele não consegue ser romântico. Isso é dele. Ele é uma pessoa que ele não consegue. E tem homem que ama, que faz tudo pela mulher e ele não consegue ser romântico. É dele? É dele. Então tá, então a gente vai sentar e vai conversar. Olha, então tá, você não consegue ser romântico? Beleza. O que a gente pode fazer para substituir esse romantismo? Que vai me deixar confortável? Que vai suprir, entre aspas, essa necessidade que eu sinto de romantismo. Ou seja, sem alinhamento de expectativa, também não vai. Que é o famoso diálogo, né? É bom a gente entender as linguagens de amor para a gente ter compreensão com o outro, mas também o outro entender que para satisfazer o outro eu preciso fazer aquilo que ela espera. Exatamente. Por exemplo, se a sua linguagem de amor é servir, mas você tá com uma pessoa que a forma dela de amar é palavras de afirmação. Do mesmo jeito que ela fala, ela espera receber, porque Sim. é a linguagem dela. Sim. Então, pelo menos uma vez no mês é necessário que você fale para aquela pessoa. Exato. Não é simplesmente você pensar, não, essa não é minha linguagem de amor, eu não vou fazer. A gente tem que se dedicar. É dedicação, gente, é escolha. Relacionamento é escolha. Amor é decisão. Exatamente. Então, eu decidi estar aqui com essa pessoa, eu decidi amar essa pessoa, então eu vou fazer a minha parte. É cada um fazendo a sua parte. É cuidado, é atenção, é conexão, é compreensão, porque senão... Qual que é o próximo, amiga? Amor próprio versus desejo de conexão. Será que um exclui o outro? De forma alguma. A gente viu que a gente precisa de pessoas para tudo, né? Com certeza. Não tem como. A mulher pode ser empoderada, ela pode ser segura de si, ela pode ter um potencial gigantesco, ela tem tudo para ir além. Ela pode incomodar nos lugares que ela passar devido a essa força que ela tem, mas de todo jeito essa mulher tem horas que ela precisa de alguém. Com certeza. Ela precisa de colo, ela precisa de ajuda, ela precisa de tudo que uma mulher precisa, né, gente? Ela tem os momentos, lógico que é uma mulher que o jeito dela receber as dores é diferente. Tem aquela que chora e vai chorar a vida inteira. Eu tô com necessidade de chorar hoje, eu chorei hoje, amanhã é outro dia. Eu tô cansada hoje, eu descanso hoje, amanhã é outro dia. Tem gente que não tem essa facilidade, ela tem essa facilidade de lidar também com os desafios da vida, com as dores da vida. Isso já é mais um ponto positivo que assusta também. Sim. Mas não quer dizer que ela também não precisa de um apoio. É um dia de sofrimento, mas nesse um dia talvez ela precisa de uma palavra. Exatamente. Ela precisa de um apoio. Ela precisa sim da rede de apoio dela. E às vezes as pessoas acham que ela não precisa justamente por ser forte. É até aquela questão, por exemplo, eu até conversei com uma amiga minha esses dias para trás justamente por conta disso, porque a frase foi justamente essa: nossa senhora, eu queria um abraço. Aí eu falei para ela, tá, mas você em momento algum, você demonstra que você precisa de um abraço. Você em momento algum, você mostra que você está precisando disso. Então por que as pessoas vão falar assim, eu vou te dar um abraço porque eu acho que você está precisando?
sendo que ao tempo inteiro você mostra que você não precisa daquilo. Então, assim, a gente também precisa ter esse cuidado, igual aonde a gente estava falando, da gente também falar, não tô legal, da gente reconhecer e da gente pedir ajuda e da gente falar, nossa, hoje eu queria um abraço, hoje eu queria um chamego, hoje eu queria... Fala, não tem problema. Exatamente. Você não Fala vai, com a você não pessoa vai, mais você não íntima. vai estar menor por isso. Às vezes nem sempre você vai receber. Às vezes você vai pedir o chamego, às vezes você vai pedir o abraço e não vai receber. Mas tá tudo certo, gente. Por exemplo, se é casada, fala pro marido. Se tem uma amiga, fala para essa melhor amiga. Fala para uma pessoa que você se sinta confortável em falar. Não tem problema nenhum. Exatamente. A gente precisa verbalizar. E pra gente verbalizar, a gente precisa reconhecer. Primeira coisa. A gente precisa reconhecer, não, hoje eu estou precisando disso. Hoje eu estou precisando daquilo. Nossa, se hoje acontecer isso, eu vou me sentir melhor? Vou. Então pede. Então fala. Você não vai ser menos mulher por isso, você não vai se humilhar. Porque muita gente pensa isso, né? Ah, eu não vou me humilhar pedindo isso. Às vezes você tá casada e você fala, eu não vou me humilhar pedindo um abraço pro meu marido. Gente, você tá casada. É o você seu não marido. É o seu marido. Você não vai pedir um abraço pra pessoa que tá do seu lado. Você vai pedir abraço pra quem? Pro estranho na rua? Vamos lá. Você vai chegar na padaria, e vai falar pro padeiro, nossa, moço, tô precisando de um abraço hoje, me dá um abraço. Não existe Mas isso. tem gente que fala, e aí é onde a gente tem que analisar que existem os dois tipos de empoderamento. Que, na verdade, um eu acho que é e o outro eu acho que é só uma máscara. Pra mascarar a dor. Sim, a tristeza. Porque tem uma mulher que ela realmente é empoderada e muito bem resolvida, e tem aquela que acha que é empoderada, mas ela tá só mascarando a dor dela, que é conflitos não resolvidos. Sim. E é essa que não aceita ajuda, é essa que não gosta de um abraço, que tem medo de pedir, que tem um monte de questões ali dentro dela que precisa ser resolvida. Porque a outra é 100% resolvida. Sim. E ela não tem medo nenhum e nem vergonha nenhuma de falar, hoje eu não tô legal, não. Ela não tá nem aí se o outro, nossa, ela falou desse jeito comigo, ela falou que não tá legal. Eu não tô mesmo. Exatamente. E é engraçado que uma das coisas que mais afasta a gente também da nossa energia feminina é a gente não saber receber. Por quê? Porque a mulher, a energia feminina, ela tem disso, de receber. O homem, o masculino, é o fazer, é o prover. O prover que a gente fala não é só financeiro, tá, gente? É o prover, é o cuidar, é o dar carinho, dar afeto. A mulher também tem que fazer isso, mas essa é a parte masculina. O proteger, o defender. E a mulher é o colo, é o aconchego, é o receber. Então, a partir do momento que você tem dificuldade de receber, mais você sai da sua energia feminina e mais você se coloca na sua energia masculina. Porque você tá o tempo inteirinho expelindo, repelindo aquilo ali. Eu não posso receber, eu não sou merecedora. Eu sou fraca, e se eu receber eu vou estar sendo fraca, eu vou estar sendo vulnerável, e que não sei o quê. Aí ou você então vai só... fica pensando, essa pessoa vai jogar na minha cara, porque provavelmente ela viveu isso. E a maioria das mulheres pensa isso. Exatamente. Né? Todas que eu já tive contato até hoje, ela não aceita nenhum tipo de retorno de nada do outro, porque ela já fala, eu não, pra depois jogar na minha cara. Então é aquele negócio, né, amiga? O amor próprio, ele jamais vai excluir uma conexão entre casais. Eu acho que muito pelo contrário. A gente precisa focar na gente. Eu acho que um dos maiores erros também é, por exemplo, as pessoas começarem a se relacionar e achar que elas têm que passar 24 horas por dia juntos, sem fazer nada separado, sem nenhum ter um tempo de qualidade para o outro. E isso, o amor próprio vai se perdendo, o autocuidado vai se perdendo, a pessoa para de olhar para ela e começa só a viver a vida do outro. E isso afeta demais também os relacionamentos, né? E em todas as relações interpessoais, né? Então fica como conselho para aquela mulher que realmente é empoderada, que ela é segura de si, que continue sim, né? Não preocupe com o que os outros vão pensar, e se o outro pensar alguma coisa, o outro tem um problema que precisa ser resolvido. Exatamente. E para aquela que acha que está sendo empoderada, mas só tem uma dor que precisa ser resolvida, é importante buscar pelo autoconhecimento, né, amiga? Com certeza, buscar ajuda. Para despertar a mulher de verdade, a mulher maravilha que todo mundo tem dentro de si, que todo mundo deveria ter, né, dentro de si, sem perder a sua feminilidade, sem perder a sua vulnerabilidade, né, ainda conseguindo ser mulher, né, permanecendo no seu papel de mulher, né, que você pode ser tudo isso aí, forte o tempo todo, sem precisar ser masculinizada, sem precisar exercer os dois papéis ao mesmo tempo. Você pode ser só mulher. E na hora que a gente fala essa questão da Mulher Maravilha,
a Mulher Maravilha, ela não remete só força, né? A gente precisa entender que ela também, da mesma forma que a mulher empoderada, não. A mulher empoderada, é super feminina. exatamente, ela não remete só força. Então, muitas mulheres, às vezes, acabam querendo ter esse empoderamento, mas foca só nessa questão da força, nessa questão do ser bem-sucedida, nessa questão de dar conta de tudo sozinha, nessa questão de ser autossuficiente, quando, na verdade, o empoderamento ele fala sobre o autocuidado, sobre se conhecer, sobre saber quem você é, sobre saber se portar o que você gosta, o que você não gosta, sobre se posicionar. Isso eu aceito, isso eu não aceito, eu quero assim, eu não quero assim. Da gente ter uma opinião própria mesmo e da gente cada vez mais olhar pra gente, por mais que seja conflitante às vezes, por mais que às vezes seja difícil a gente olhar pra gente e a gente viver manter esse equilíbrio de hoje eu não tô bem, amanhã eu tô, hoje eu tô mal, amanhã eu vou tentar ser melhor. Mas a vida é isso, gente. Um dia o nosso 100% é 300%, no outro dia o nosso 100% é 1% e tá tudo certo. E tá tudo bem. Isso é com todo mundo. Com todo mundo. É igual eu falo em todas as turmas, todo mundo tem o seu momento difícil e todo mundo tem sua limitação, né? E todo mundo precisa de apoio em algum momento, né? Que a gente não veio aqui para ser sozinho. A gente precisa de pessoas, a gente gostando ou não gostando. Com certeza. E a gente fica por aqui, né, amiga? Encerramos mais um, semana que vem tem mais. E a gente aguarda vocês na próxima semana, nesse mesmo sofá e nesse mesmo horário. E o que o pessoal lá não pode esquecer, amiga? Não esquece de compartilhar. Encaminha esse vídeo para todas as mulheres maravilhas que vocês conhecem, para toda mulher que vai fazer sentido, para aquelas que às vezes também precisa dessa voz, precisa desse aconchego também. Às vezes o abraço ele não vem nem físico, às vezes o abraço ele vem até através de uma mensagem, através de a gente ouvir outra pessoa falar com a gente. Então encaminha o vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e a semana que vem a gente está aqui com mais um Desperta, Mulher!